Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Sempre com muita informação e, lógico, uma boa conversa. E por falar em boa conversa, já começo hoje chamando os nossos amigos, os nossos parceiros, aqueles que, junto com a gente, abraçaram a nossa causa de levar conhecimento cada vez mais longe. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E antes de falar do nosso convidado de hoje, né, que é Vitor Pavão, né? Vitor, muito bem-vindo. Vitor é da Itamed, né, faz parte do staff da Itamed, é coordenador. Vitor agora vai contar um pouquinho da nossa história. Muito bem-vindo aqui, Vitor. Agradeço a sua presença. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Gisele, muito obrigado pela oportunidade, estando aqui através da Itamed, que compõe a sua equipe, especialista em neuropsicopedagogia, atualmente na função de coordenador. Bom, minha primeira faculdade foi História. Olha! Aí fui para a sala de aula, aquele sonho de ser professor, né? Sempre gostei muito dessa disciplina. E aí, entrando na sala de aula, sendo coordenador, fui diretor de escola e surgiu a pedagogia. Aí a segunda faculdade foi a pedagogia. Logo em seguida eu fiz uma especialização, uma pós-graduação, que é a neuropsicopedagogia clínica e institucional. E a partir disso a minha visão de mundo aumentou. Eu saí daquele lugar que era muito educacional, sala de aula, escola, e eu fui migrar para a área da saúde, olhando essa questão das dificuldades de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem. E aí eu caio, não de paraquedas, né, mas eu caio na Itamed. Que antes eu fazia alguns atendimentos, algumas avaliações neuropsicopedagógicas com um grupo chamado Conexão Neuropsicopedagógica. E eu vou então para a Itamed para começar um atendimento em neuropsicopedagogia, tendo pacientes para intervenção. E foi aí que de fato eu comecei a conhecer o autismo. Olha. E aí nessa trajetória, e eu acho que já com o feeling de coordenar equipes, né? A minha trajetória ela vem das obras sociais do Padre Geraldo, na qual estive funcionário da escola, ainda tenho uma atuação lá. Perpassei também pela Casa de Acolhimento para pessoas com deficiência, onde coordenei também a equipe multidisciplinar. E a partir disso, um convite do Wallace e da Sheila, os gestores da clínica, para estar na função de coordenador. Então, atuei um tempo com a intervenção em neuropsicopedagogia e hoje coordenando essa equipe gigante que faz a diferença total. Eu sempre falo assim, nós não estamos para despedaçar o paciente, pelo contrário, né? Nós estamos preocupados com a integralidade do paciente. Então, sem sombra de dúvida. É isso daí. Então, um pouquinho da minha trajetória vem dessa história aí. Você veio bem diferente, né? Porque você, geralmente, a gente começa pela pedagogia, porque às vezes é um desdobramento natural de, eu fiz curso normal, ou não, mas você já foi para ser historiador, professor de história, e lá você voltou para pedagogia. Exatamente. Porque a pedagogia, a gente dá aquela ideia de, o professor de história ele dá aula no ensino médio, né? E a pedagogia são os baixinhos. Exatamente. E você fez o trabalho inverso. E como é que é? Aí depois você foi para fazer a neuropsicopedagogia. Isso. E como é que foi? Como é que foi esse curso para você, essa descoberta para isso? O curso ele foi essencial, porque enquanto coordenador pedagógico, a gente lida com desenvolvimento infantil. Sim. E por muitos anos eu trabalhei à frente da educação infantil, onde me despertou esse olhar para algumas dificuldades e sempre em alusão a alguns transtornos, né? A gente viu algumas características em algumas crianças. Então o aprofundamento na pós-graduação ela foi um divisor de águas. Então hoje eu estou imerso completamente na inclusão escolar e justamente fora a clínica, né? Na parte educacional que ainda eu trabalho na inclusão. A pós-graduação ela vem muito mais do que nos mostrar características patológicas. Sim. Ela vem falar justamente da questão do afeto na aprendizagem.
E aí se desdobra muitas nuances na neuro, que são as questões das funções executivas. Tem a pedagogia que está toda voltada para a questão escolar, aprendizagem, como que funciona esse desenvolvimento. E depois a gente vem falar sobre a psicologia cognitiva, especificamente, né? Então a neuropsicopedagogia ela é uma aliança dessas três ciências que se unem e nos traz essa especialização. Então nosso olhar é para além de simplesmente contribuir nas dificuldades e transtornos de aprendizagem. Sim. Ela percebe como que essa criança aprende, como que esse adulto aprende, como que o TDAH influencia nessa aprendizagem. O autismo em si, quais são as comorbidades? O que está por trás que não ajuda esse paciente, essa criança, esse ser humano a aprender? É um transtorno de aprendizagem, é uma regulação emocional, é uma adaptação sensorial que a gente vai ter que fazer na escola. Então a neuropsicopedagogia ela me traz esse olhar muito voltado de algo que já dentro de mim se mostrava, né? Que é mais nessa área da educação especial. Então eu vejo esse divisor de águas com a pós-graduação. É porque a neuropsicopedagogia, né, tem a psicopedagogia e como se fosse uma abarcasse a outra. Isso, é justamente e aí isso. São várias, tipo aquelas bonequinhas russas, né? Como Sim. vai, né, mexendo para lá e para cá. Como que é no TEA, né? Qual é a abordagem mais comum? Como que é feita essa anamnese com relação ao transtorno do espectro autista? Primeiro a gente tem que compreender alguns pontos muito necessários sobre o autismo que boa parte da população, as pessoas não entendem bem. Autismo é uma condição humana. Sim. Então nós vamos isolar o autismo aqui. Com o autismo nós temos o que chamamos de comorbidades, ou seja, outros transtornos ou até mesmo doenças que acompanham o autismo. Então a neuropsicopedagogia ela não faz uma intervenção em si no autismo, ela faz nessas comorbidades. É uma criança que tem autismo, mas ela tem TDAH, é uma criança que tem autismo, mas tem dislexia, ela é uma criança muito hiperativa, ela tem questões sensoriais que a gente precisa trabalhar. Então nós estamos sempre buscando, entendendo quais são as comorbidades que trazem dificuldade para essa pessoa que tem o autismo a aprender. Então esse é o primeiro ponto, porque às vezes as pessoas acham que nós estamos atuando diretamente no autismo, né? Tem essa dificuldade de compreensão. Então a gente primeiro vem entender como que esse autismo funciona, o que está por trás dele, né? É o que a gente fala, né? O autismo está aqui, mas debaixo dele tem muito mais coisa que as pessoas não conseguem compreender. Então, a partir do entendimento de qual é a queixa, entendendo quais são essas comorbidades que envolvem os transtornos de aprendizagem, nós vamos traçar uma meta terapêutica para nós atuarmos exatamente ali. Mas nem toda criança, toda pessoa com TEA, ela precisa dessa intervenção. Não. Quais são os sinais que fazem com que a gente pense que ela precisa de uma intervenção neuropsicopedagógica? Excelente sua pergunta. E aí eu vou começar com uma crítica. Eu vou pedir licença para fazer uma crítica. A gente vê hoje, por exemplo, muitos médicos prescrevendo neuropsicopedagogia para uma criança menor de 3 anos, sendo que ela não está nem matriculada ainda na escola. Aí você pode me perguntar, mas a neuropsicopedagogia é só para quem está matriculado na escola? Não. Mas para nós termos uma atuação neuropsicopedagógica, eu preciso que essa criança não tenha habilidades escolares, então nós vamos atuar para que ela tenha, para que ela alcance essas habilidades escolares, e muitas vezes vem uns encaminhamentos que não são nem tão bacanas, porque a nossa área não vai fazer muita diferença. Então nós precisamos de ter antes uma base com outras terapias para que nós possamos chegar lá. Quais são os sinais? Se a criança vai para a escola, ou está em casa, a família quer ensiná-la, e ela não consegue aprender conforme uma outra criança na mesma idade ou mesma seriedade. Aí as pessoas até falam assim, não é bacana nós compararmos. É necessário comparar, uma comparação sadia, obviamente, para nós entendermos se essa criança precisa alcançar alguma habilidade para aprendizagem. É
uma habilidade de convívio na sala de aula, é uma habilidade matemática, é uma habilidade de letramento, é uma habilidade na aquisição de memória, funções executivas. O que nós podemos trabalhar? Então a neuropsicopedagogia, ela não se atém apenas à aprendizagem, mas tudo aquilo que são habilidades para o aprender. Então eu posso trabalhar uma criança que tem dificuldade de memória, eu posso trabalhar uma criança que não está conseguindo a aquisição da matemática, para compreender de onde nasce essa dificuldade, como que nós podemos fazer que ela se torne um foguete na aprendizagem. Então são sinais de fato pequenos, que não é só voltado para a psicopedagogia, que são as questões da aprendizagem em si, mas que perpassa outras, né? Como ela aprende, quais são os sinais escolares que ela ainda não conseguiu atingir. Com 2 anos ela deveria ter aprendido isso, com 3, com 4, com 5, com 6 anos no primeiro ano. Então como que nós podemos atuar para que ela consiga as habilidades mínimas necessárias para a aprendizagem? E existe uma idade ideal para começar? Ou... Não tem. Na literatura científica não tem. Mas as nossas discussões abrem assim, a partir de qual momento essa criança ela está inserida no ambiente escolar e ela tem um mínimo para as habilidades escolares, porque tem muitas crianças que ainda não têm um mínimo de habilidade escolar. E ela precisa de muitas outras terapias, está inserida em outros âmbitos, seja terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, para chegar na neuropsicopedagogia. Às vezes um pouco se confunde, a gente percebe essa confusãozinha e às vezes acaba até prejudicando a criança, porque às vezes a criança deveria ter muito mais psicologia, fonoaudiologia, do que de fato a neuropsicopedagogia ou a psicopedagogia, que entra quando ela realmente tem habilidade mínima para essas questões da aprendizagem. E como é que funciona essa avaliação? Um questionário, é uma anamnese com os pais, como é que é isso? Tudo começa na anamnese, né? Toda a área da saúde, independente de qual área que é, a nossa anamnese, ela faz as perguntas primordiais, como toda a área faz de fato, só que nós vamos sempre para o lado da aprendizagem, sempre para o lado da memória, do lado da linguagem. E a neuropsicopedagogia ela tem uma diferença da psicopedagogia, porque ela olha o paciente, a criança, o adolescente, o adulto, na sua integralidade. Eu quero saber se ela tem coordenação motora fina, global, ampla, se ela se comunica bem, se não se comunica bem. Eu quero saber as questões nutricionais, porque elas influenciam na aprendizagem. Então não é focado só no aprender. Ela foca na integralidade do paciente para entender como que esse paciente aprende, quais são as dificuldades na aprendizagem que ela tem. Então a gente não tem um caminho único para essa avaliação. Vai mais quando a família traz a queixa, a escola traz a queixa, o médico também traz uma queixa. A partir dessa queixa, nós separamos os instrumentos a partir dela e começamos a fazer uma avaliação, usando os instrumentos específicos. Se no decorrer da avaliação nós percebermos, né, nessa avaliação qualitativa da observação, que nós precisamos avaliar outros pontos que não estão dentro da queixa, nós buscamos instrumentos para aquela queixa. Então, se é uma criança para identificar TDAH, nós vamos por uma linha. Se é uma criança que não consegue aprender a ler e escrever, nós vamos para outra linha. Então, nós temos conjuntos de instrumentos para cada tipo de queixa. Interessante. Porque às vezes a gente tem, né, vê essa exigência, porque a preocupação da criança em idade escolar é o aprendizado. Exatamente. Então é o saber as operações, é saber ler e escrever, e às vezes para chegar nesse ponto é necessário que tenha todo um processo, né, para poder chegar nesse ponto aí. Aí fica nessa angústia dos pais, né? Isso, aí você falando esse ponto, assim, eu acho que acho que talvez seja a chave da nossa conversa hoje. E até no ambiente escolar eu venho falando muito isso. Para as famílias que recebem um diagnóstico. Só essas famílias sabem o que elas passam. Não tem ninguém outro, não tem um terapeuta, por mais que inserido esteja, não consegue entender o que essa família passa. E essa família ela tem uma ansiedade. O que eu sempre falo, cuidado para não levar essa ansiedade para esse sujeito que tem o diagnóstico, porque nós não podemos ver que o seu perfil se enquadra somente nesse diagnóstico.
E muitas vezes a família, quando fala de aprendizagem, leva um pouquinho dessa ansiedade, que é uma coisa normal. Sim. Mas a gente precisa ir trabalhando isso enquanto cabeça, enquanto cultura, enquanto família, para entender que às vezes a aprendizagem que aquela pessoa precisa não são as operações básicas de matemática. Exato. Mas o básico necessário para que quando ela estiver numa vida adulta, ela vai conseguir ir à padaria, ir ao mercado, ir à farmácia, vai conseguir escrever uma mensagem no WhatsApp, vai conseguir gravar um áudio no WhatsApp ou sinalizar conforme a comunicação alternativa que ela tem para aquela finalidade do aprender. Então, muitas das vezes nós estamos preocupados, as famílias estão preocupadas se aquela criança vai conseguir ou não atingir os objetivos e habilidades conforme a seriedade. Mas a gente tem que parar e refletir. Será que hoje é necessário os conteúdos básicos de história, matemática, ciência, geografia, química, biologia? Ou o básico necessário da atividade de vida diária para que essa criança se torne um adulto funcional na escola, um adulto funcional em casa, na sociedade? Então eu percebo um pouco dessa ansiedade, que é a coisa mais natural, mas enquanto profissional a gente traz essa pauta para ser discutida de que há necessidade de nós trazermos uma adaptação de aprendizagem para muitos casos, que a gente não pode generalizar, para que essa criança também não receba em si essa ansiedade que nós adultos temos, mas que sim, ela precisa aprender o necessário na escola para que ela tenha um desenvolvimento de autonomia em todos os ambientes de vida que ela tem. É porque essa cobrança escolar, ela também é para criança típica, porque ela... nem todos conseguem ler no mesmo tempo, escrever, ter aquela habilidade do copiar do quadro, nem todas. E há essa preocupação. E eu acho que muito disso também parte daquela coisa que você falou no início, que é a comparação. Não a comparação saudável, mas a comparação de dizer, nossa, meu filho tem 5 anos e já faz isso. O outro tem 6 e ele ainda não faz. Sim, exatamente. Aí fica nessa dúvida, né? Nessa questão de comparação. Qual assim, é o maior desafio na aprendizagem para você? Você tratando do nosso quadro aqui, sim, né? Claro. Eu acho que o maior desafio hoje, ele não se trata apenas do autismo em si, da pessoa que tem o diagnóstico. Mas dos profissionais que trabalham com essa pessoa. Sim. Então, porque muitas vezes o professor mesmo se sente pouco preparado para atender. O profissional clínico não consegue entender o funcionamento daquela pessoa. Então, isso acaba esbarrando na aprendizagem. Eu vejo que hoje a gente precisa entender como funciona, como ele aprende e o que de fato ele necessita aprender. Que talvez nós vamos resolver muitos problemas. Está na fase de aprender a ler e escrever, ok. Mas já sabe os números, já sabe de fato escrever o próprio nome necessário, sabe o nome da mãe, pelo menos, mesmo que grave. Então acho que a gente precisa fazer uma reavaliação do que aquela criança precisa saber naquele momento, para a sua autonomia, do que de fato pegar todo o currículo escolar e trazer. Como você pouco disse, né? Com a criança típica também acontece. A educação especial se difere da educação inclusiva, quando na educação especial a gente trabalha com crianças que são pessoas com deficiência, autismo, autohabilidade e superdotação. E a educação especial, educação inclusiva, nós vamos falar de todos. Aquela criança que tem depressão, que tem ansiedade, que está vivendo questões emocionais em casa. Então, às vezes, a gente foca muito nas questões atípicas e esquece todas essas nuances típicas também que acontecem, né? Mas também não é só desafios, né? Sim. Tem também potencialidades. O que mudou? Que antes era horrível e hoje melhorou muito? Ver que a pessoa ela tem potencial, e você usou uma palavra-chave, potência. A gente precisa começar a olhar a potência do outro, né? Não só que ele não consegue. Você já leu relatório escolar de criança atípica? É sempre assim, não sabe, não fez, não consegue, é sempre muito negativo, não alcança. Exatamente. A gente acaba esquecendo de ter um olhar até na anamnese, eu sempre pergunto, mãe, pai, vó, responsável, quais são as qualidades do seu filho? O que essa criança consegue? O que você vê de bom? Falta um pouquinho a escola fazer essa pergunta. O que você vê de potencial? O que de bom tem? Esses dias, no estudo de caso na Itamed, que nós fizemos na semana passada, os terapeutas trouxeram de uma criança que sabe o alfabeto em alemão.
Olha, diferente. Diferente. Então, assim, de que forma que esse hiperfoco, que essa habilidade diferente a gente pode estar buscando para o aprender, né? Ao invés de nós trazermos só aquilo que é tradicional, o que de fato ele tem que pode agregar na sua aprendizagem? O que de potência ele tem? É porque a dificuldade é você trabalhar a atenção, não é? E a função executiva. Sim. Como que trabalha? Como que é possível trabalhar isso assim? Hoje na clínica a gente trabalha de forma muito simples, que são os jogos. Jogos, né? Os jogos. Um xadrez, uma dama, um baralho, um uno. Isso tudo faz com que nós transformemos o trabalho das funções executivas sendo realizado lá dentro. Eu poderia falar palavras difíceis, palavras técnicas, científicas, mas eu acho que trazendo essa simplicidade pode fazer até que as famílias colaborem fazendo de forma muito simples um trabalho de funções executivas. É um jogo, é um sentar, é um pique-esconde, é perguntas sobre os animais, sobre pareamento, que a gente trabalha muito, a gente fala, mas que em casa pode ser trabalhado de forma muito simples, que são os jogos. Jogos de tabuleiro, jogos de comparação, jogos de cor, sempre trazendo em casa a alusão que é branco, que é amarelo, que é laranja, né? O que nós temos de letra, que letra é essa, né? Porque isso ajuda muito, ao invés de, como eu te falei, né, trazer aqui palavras mais complexas. Eu acho que a gente falando do simples colabora demais. É porque esse tipo de jogo também qualquer um pode fazer em casa. É um jogo de tampinha, de exatamente garrafa, isso, né? É uma coisa mais assim. E as rotinas? A rotina é fundamental, né? Fundamental. E quando você percebe quando a criança ela não tem uma rotina? A gente percebe. E aí chega lá e às vezes os pais falam, não, nós seguimos uma rotina, mas consegue perceber? A gente consegue perceber de longe. Eu acho que até o olhar apurado, né, do profissional clínico, a gente já detecta, até mesmo no atendimento com a criança, numa conversa a gente já começa a identificar. Porque assim, uma criança que ela segue uma rotina é uma criança estruturada. Uma criança que não segue uma rotina, ela demonstra comportamentos que mostram para nós que ela não segue uma rotina. O sono é o número 1. Fulano está sonolento, está dormindo muito aqui. Ah, não, mas ele dorme cedo. Mas mãe, qual é o cedo? Ele está realmente dormindo? Não, ele está assim, mas assim, até que ponto? Porque assim, quando a família é muito sincera consigo mesmo, são os maiores casos de sucesso que a gente tem. Quando a gente vê que a família ainda está travada, está naquela negação, são os casos assim, de protelar a evolução daquela criança. Porque às vezes eles não querem falar de como eles vivem para não ter nenhuma crítica. Exatamente. Então você fala, ele dorme cedo? Tá, mas ninguém na casa dorme cedo, Sim. então ele também não vai dormir cedo. Então fica essa E um questão. ponto importante também de rotina. A rotina não é só para a criança. Aham. A casa vai ter que se organizar para aquela criança cumprir a rotina dela. Eu já ouvi pai falar assim, ó, se eu não deitar no mesmo horário, apagar as luzes, não vai acontecer. Rotina. Por mais que a família tenha que viver, tem que fazer um tanto de coisa, né? Às vezes a criança foi dormir e a família vai para fazer uma janta, vai para lavar roupa, mas tem que ter um momento ali para encaixar essa rotina com a criança. E é difícil, ainda mais quando elas vão crescendo, porque quando são pequenininhas a gente cria uma rotina sim, porque você precisa. Já é comum, né? Já é comum. Mas quando ela vai crescendo, vai tendo mais autonomia, essa rotina vai ficando para lá. Aí tipo, você deu uma janta, daqui a pouco você vai ver uma novela, vai ver um filme, quando você vê tá 11 horas, a criança está acordada ainda. Exatamente. Porque você esqueceu, você deixou algum momento. E você parar e falar, não, quando for 9h30, eu tenho que me preparar para dormir, é difícil. Até porque hoje a nossa rotina de adulto é muito diferente de 10 anos a 20 anos atrás. Muito diferente, velho. Você chega do trabalho, você tem N coisas para resolver. O acesso hoje pela internet, por exemplo, coisas que você tinha até 6 horas para resolver. Se você não resolvesse até as 6, era só no outro dia, hoje você tem até meia-noite. Verdade, exatamente. Então tem coisa que você fala assim, não, quando chegar em casa eu faço. Sim. Aí você deixa muita coisa para fazer depois, aí quando você vai ver, 11 horas da noite. E a vida não pode parar. E a vida não pode parar, no outro dia, 6 horas da manhã, você está de pé de novo. Começa tudo de novo. E começa tudo de novo. É aí que é a parte que fica mais complicado.
Quais são as estratégias assim, que você utiliza mais? Além dos jogos, além desse lúdico, existe algum outro tipo de abordagem? O que nós fazemos é que quando a gente recebe esse paciente, a gente vai fazer a anamnese, a gente vai entender qual a queixa, o médico já vai ter mandado o diagnóstico, a gente começa a fazer intervenções básicas para compreender qual é o nível que está, o que a gente precisa trabalhar para a gente escrever um plano terapêutico. Então, assim, para a criança, o mais comum são jogos. Só que muitas vezes jogos estruturados para nós alcançarmos algumas habilidades específicas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o alfabeto. De quantas vezes e de que forma eu posso trabalhar com aquele alfabeto? É a criança escrevendo, é eu contando uma história, é eu pedindo para buscar as letrinhas ali, é um exemplo. Né? Ou então, como hoje existem, né, os jogos específicos para trabalharmos algumas habilidades. Sim. Né? Que aí a gente vai no mercado digo assim, a loja especializada para fazer uma compra. Então, sim, tudo gera muito em torno do lúdico ali que a gente trabalha. Mas existem ali para cada paciente, como é de uma forma, utilizar de instrumentos específicos para aquela ação. Né? Um recorte de jornal, vamos trabalhar. E com isso a gente consegue memória, linguagem, organização. Uma criança de TDAH, por exemplo, o que é muito trabalho? Aprendizagem? Não, mas a forma como ele reage à aprendizagem. Eu quero saber da escola se ele é rápido, se ele é lento. Então, se ele é muito lento, então vamos trabalhar aqui atividades e jogos para ele ser um pouco mais rápido. Então a gente vai conduzindo para que ele, no ambiente que ele estiver, ele consiga aquilo que são de habilidades mínimas, que é o esperado por ele. E quando a criança não verbal? Aí o terapeuta precisa utilizar de um instrumento da comunicação comunicação alternativa, já ia falar não alternativa, alternativa para isso. Mas aí eu, enquanto profissional da neuropsicopedagogia, eu vou ter que ter uma aliança com o da fonoaudiologia para entender como que a fonoaudiologia está trabalhando para eu conseguir inserir essa comunicação alternativa na minha área. Por isso que a equipe multidisciplinar é muito importante. E aí, falando enquanto coordenador multidisciplinar, eu percebo que a aliança das áreas ela faz total diferença. Porque o Vitor trabalhando sozinho na neuropsicopedagogia, ele vai alcançar que ele pode alcançar de 10 quando se une todo mundo. Quando tem uma criança, por exemplo, que ela não tem habilidade de fazer a pega no lápis, eu chamo a terapia ocupacional para conversa. Eu chamo a fisioterapia para conversa, a psicologia para conversa. Quando eu tenho uma criança que a linguagem é muito baixa, eu chamo a psicologia para conversa, eu chamo a terapia para conversa, a terapia ocupacional para conversa, a fonoaudiologia para conversa, a musicoterapia para conversa. Então nós temos muitas nuances para nós alcançarmos objetivos que nós precisamos para cada caso. Então eu acho que assim, é fantástico o trabalho multidisciplinar, quando não só fala assim, da minha área ou da outra área, né? E assim, a família a gente sabe que ela é super importante, né? Sim. E a escola, como que eles podem, tanto a escola quanto a família, pode estar reforçando o trabalho que é feito na terapia? Coisa mínima, só seguindo e cumprindo orientações. Eu vou te falar, nós gravamos recentemente um vídeo lá para o nosso Instagram da Itamed, e eu falo justamente sobre isso. Eu tenho visto, por exemplo, muitas famílias que levam a criança no médico sem um relatório clínico. Aí quando a gente descobre, mãe, precisa, para o médico entender como está o processo dele aqui. Leva. Aí o médico prescreve o medicamento. Aí a família não quer dar o medicamento, porque vai medicalizar. Então, assim, esse preconceito ainda com a medicação? Gigante. É a coisa mais comum na escola a gente ouvir falar. Eu não dei porque eu fiquei com medo. Então, assim, tem uma insegurança, e são crianças que muitas vezes não vão se regular só com a terapia. Vai necessário o medicamento. Quando a gente vê adultos que tomam, por exemplo, um psicotrópico para TDAH, fala assim, nossa, agora eu descobri uma vida totalmente diferente. Porque lá atrás, talvez, um familiar achou que não seria bacana. Então, acho que assim, seguir as orientações e esperar de fato aquilo funcionar seria bacana. Como, por exemplo, a nutrição. Eu acho fantástico. Eu acho que antes de qualquer terapia, seguir a nutricional, ela é que move a vida da criança. Porque o comportamento, às vezes, disruptivo está por conta de um alimento que está fazendo mal a esse corpo.
E aí vai fazer mal esse corpo, não vai ter concentração, então a aprendizagem vai cair, a psicologia vai ter que entender essa regulagem de onde está vindo. Então tudo vincula uma coisa a outra. Então se a família seguir as orientações médicas, as orientações terapêuticas, o sucesso vai ser muito grande. E como é que faz assim? Se às vezes a família está tentando fazer, mas está errando. Como que você chega para falar? Como que Eu acho que a gente precisa trabalhar muito na sinceridade, né? Porque às vezes está fazendo sem querer, né? E tem um outro ponto também. Às vezes a composição familiar não contribui muito. E aí eu falo muito com a equipe. A gente precisa entender o nosso lugar, passar para essa família, com muito acolhimento, claro, com uma forma de conversar. Então, assim, lá na Itamed, a gente tem algumas famílias que a gente fala assim, olha, esse caso a gente vai ter que reunir todo mundo. Porque às vezes a gente não sabe como a família vai reagir. Então eu preciso chamar a Sheila, os terapeutas, todo mundo, para que quando aquela família ouvir e que talvez não se impacte, né, de uma forma muito negativa, estejamos todos nós para acolhermos da melhor forma. E se é uma família que não tem rede, nós vamos ajudar de todas as formas para que ela tenha um apoio necessário. Se é para marcar uma consulta, a gente vai ajudar. Se é para acionar um outro órgão, a gente vai ajudar. Então, ali na clínica, a gente tenta fazer um trabalho bacana de atender. Inclusive, provavelmente a Sheila deve ter comentado, a gente tem até um trabalho que é uma parceria com a AFIA, com a universidade, onde os estagiários de psicologia hoje fazem dois trabalhos. Um que é saúde mental, que é a porta na recepção, que é a sala de espera, eles levam temas de saúde mental. Muito bom. Nós temos outros estudantes que são acompanhados, claro, por profissional da psicologia, que fazem escuta. Então a gente tenta todo momento ali abraçar essa família, dar um apoio, de fazer que ela consiga melhor encaixar as orientações no seu dia a dia, na rotina escolar. Isso é bem... escolar não, né? Na rotina familiar. Então isso é bem bacana. Mas já que você puxou escola, aí vamos falar uma polêmica. Você acha que a escola hoje está preparada para receber esses alunos autistas? Não. Aí eu vou falar com toda a bagagem, ela não está preparada. Eu sou professor de curso de pedagogia. Eu falo com meus alunos, olha, a pedagogia já começa a errar, que a grade é uma grade antiga. A gente tem uma disciplina para falar de educação especial. E ainda assim, é para falar sobre normativas. Para falar de LDB, LBI, como que funciona, para quem que é. Fica muito vago. A gente não fala realmente do aluno que nós vamos receber. Quem vai ser esse professor, que perfil que a gente está buscando. E aí esse profissional ele vai para a sala de aula, ele realmente não está preparado. E eu falo com os professores, nós temos que ter a inteligência suficiente para dizer, olha, nós não estamos preparados, mas nós vamos buscar de fazer a melhor forma. E aí você me fez uma pergunta e eu faço uma outra pergunta para eu poder responder. A escola regular ela vai dar conta? Não, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta porque ela não está não só preparada, mas todo o seu objetivo em torno de si, muitas vezes não se encaixa para essa criança. Que se tivesse uma escola especializada, a potência dela seria muito maior do que de fato nós estamos querendo fazer. E infelizmente é uma questão de cultura brasileira. Então, assim, é uma discussão que porque gigante, né? A gente fica sempre nessa questão da inclusão, não da inserção, da inclusão verdadeira daquela, né? Sonhada. O aluno sonhado, lá com o seu mediador, participando, se desenvolvendo dentro daquele ambiente escolar, da escola regular. E a escola especial. Aí fica, mas escola especial é segregação. Mas ao mesmo tempo a gente fica pensando nas potencialidades. Exatamente. Eu particularmente, eu acho muito bonito e gosto muito da inclusão. Sim. Eu acho que é uma coisa que precisa acontecer. Mas eu não sou contra a escola especial, porque eu acredito que em determinados aspectos a escola especial, como ela é direcionada, ela consegue alavancar mais, ter mais potencialidade. O meu pensamento é o mesmo que o seu. A escola regular ela precisa dar todo o suporte, até porque a lei brasileira ela diz que a escola na LDB, né, ela precisa garantir acesso e permanência, são duas palavras-chave, então independente de quem é, diagnóstico que é, raça, credo e tal, então ela tem que acessar e tem que permanecer. Então a escola tem que fazer isso. Só que para muita potencialidade, se você for um especialista, ele vai te dar muito mais resultado do que um clínico geral.
Exatamente. O clínico geral ele vai te encaminhar para um especialista, para um médico especialista, porque o seu problema é pontual. Por que não uma criança na escola? E aí a gente só se apega à pai. Eu acho que a gente precisa sair dessa cadeira, desse lugar e pensar, por que o município não pode ter, qualquer município do Brasil, né, não pode ter uma escola especializada? Porque dentro das escolas regulares nós não podemos ter setores especializados? Porque nós não podemos voltar com as classes especiais? Já teve essa classe, mas essa classe especial que você se refere aí, que era a classe especial dos anos 80, né, e até 90, na verdade elas não funcionavam como, talvez hoje seria interessante dar uma nova roupagem a essa classe. Isso aí. Porque antigamente era só uma segregação. Isso Você aí. pegava toda e qualquer criança com necessidade especial, botava numa sala e deixava lá. Isso aí. Né? Eu acredito assim, a sala especial talvez seja uma boa solução, ou com uma nova roupagem. Com certeza. Não é seguir o mesmo parâmetro. Naquele padrão antigo era totalmente segregado. Exatamente. Era uma salinha no fundo da escola. Isso aí. E até o recreio era todos com deficiência lá. Todos, independente. Não tinha uma separação. Quando eu falo até de classe especial, o que eu falo? Por exemplo, um aluno com autismo suporte nível 3. São 4 horas de sala de aula. Ele consegue ficar 2 horas naquela sala regular. Ele poderia fazer um trabalho numa classe especial. Exato. Onde eu tenho um professor especializado. Ah, Vitor, mas não seria o AE? Não, o AE é um outro trabalho. Por exemplo, o AE, Atendimento Educacional Especialidade, ele tem especializado. Ele tem que ser contraturno à turma que ele está matriculado. Então, se ele estuda de manhã, ele vai fazer o AE à tarde. Aí eu tenho uma pergunta. E aquele aluno que precisa de uma redução de carga horária na parte da manhã, ele ainda vai conseguir voltar à tarde? E se à tarde ele tem as terapias? Como que concilia? Será que a escola não precisa de ter uma nova roupagem para atender esses alunos de forma especial? Porque os casos são muito particulares. E você Exatamente. não adianta você querer padronizar, que complica. Isso aí. Justamente, você falou daí de uma criança de nível 3, por exemplo, ele não vai conseguir ficar realmente 4 horas no ambiente. Ele vai ter que sair, ele vai ter que fazer outra coisa. Ele não consegue. Nesse momento aí que a gente pensa na escola especial. Isso. Que é a escola que ela vai fazer uma grade de horário específico. Olha, ele vai ficar 1 hora aqui na sala, 1 hora ele vai estar fazendo tal atividade. Uma rotina diferente. Uma rotina diferenciada. Eu faço parte do Conselho Municipal de Educação daqui de Itaperu. E atualmente nós estamos trabalhando e estudando em cima da nova deliberação de educação especial inclusiva do município. Então são muitas discussões, nós estamos trazendo os 2 decretos de 2025, de outubro e dezembro, que falam de educação especial. E uma das discussões nossas seria assim, seria possível uma sala de aula transitória? Que o aluno não consegue ficar inteiramente na sala de aula da turma regular, que ele possa passar para uma outra sala para regular, fazer uma atividade específica, depois ele volta. Ou seja, de fato uma rotina diferente nessa escola. E você falou uma palavra-chave, é uma roupagem nova. Sim. Dentro da educação especial. Porque o que eu vejo, né, na escola, às vezes o aluno está na sala de aula, tá com a mediadora, tudo certinho, tá ali fazendo atividade adaptada, PEI, tudo ok. Só que aquele aluno, naquele momento, ele começa a desregular. Aí, ao invés de simplesmente ele ter uma outra atividade, ou já saber, porque ele precisa de ter isso rotinado na cabeça dele. Sim. Aí ele vai pro pátio. Isso aí. Aí ele fica correndo lá no pátio. E olha, um caso de uma criança... Eu acho que sabe? Sim, é um problema. Fica sozinho lá no pátio correndo. Eu tenho um caso de uma criança, foi até meu paciente, não é meu paciente mais. Ele fazia exatamente isso, eles tinham que descer com ele para o pátio. Qual foi o problema? As bicicletas, ele só ficava querendo rodar o pneu da bicicleta. Então virou um hiperfoco tão negativo e não conseguiam tirar, tiveram que tirar o bicicletário, aí depois ele descobriu de novo. Então assim, a gente precisa remodelar essas turmas, esses alunos, para que a inclusão aconteça e que talvez aquilo que no passado fosse segregação, sim, hoje seja inserido com inclusão. Pois é, porque ficou essa lacuna. Sim, por conta da diversidade. Nós temos muito a avançar. Muita coisa. É difícil para o professor também, né? Porque o professor, até
como você mesmo diz, há uma lacuna gigante no curso de pedagogia que fica complicado também para ele, porque ele chega na sala de aula, né? A gente vai com aquela aspiração de ensinar, né? Como se diz, plantar semente em mentes brilhantes, a gente chega lá para poder ensinar, e ele também tem essas demandas que ele precisa lidar, os mediadores também às vezes chegam lá e há essa confusão de achar que é uma novidade também, assim, né? É muito que mediador do tempo. É babá, mediador. Eu vou botar o mediador porque o menino não para de conversar. Aí ele bota o mediador para o mediador segurar a onda daquele aluno que não consegue ficar sentado muito tempo. Sim. Porque é uma característica do TEA, às vezes ele não conseguir ficar, ele tem que ficar se mexendo. Sim, exatamente. Do TDAH também. Do TDAH eu sempre também. falo assim, olha, criança que está com TDAH na sala de aula, peça ele para buscar água para o professor. Para ele ter a oportunidade de andar, voltar, reconcentrar. Então, assim, não só do TDAH, com TEA também. É a mesma coisa. Também, tem que ter, né? Tem que ter essa... A gente tem muito ainda que avançar. Muito. Ainda mais agora que os estudos vão avançando, a gente vai conhecendo melhor o perfil, né, do neurodivergente, e você vai vendo que o que a gente tem hoje está muito longe de ser o mínimo possível, né? Sim. É complicado demais. Qual é a maior satisfação? Não é só o aprender, né? Você tem lá seu paciente, você vê a evolução dele. Qual é a maior satisfação que você sente como você observa uma evolução? É sempre quando a família traz ou a escola traz. Fulaninho conseguiu fazer isso. Olha, hoje ele melhorou nisso. Vimos uma diferença. E quando a equipe toda olha e fala assim, gente, mudou. Fulano de tal mudou, melhorou. Então pra gente pode ser coisa mínima. E é mínimo. Mínimo. As mínimas vitórias são as maiores. E quando é adolescente e eles mesmos trazem pra gente, nossa, melhor ainda. Porque às vezes as pessoas acham que tem que ser uma evolução gigante. Não, às vezes é parar sentado. Exato. Parou sentado, eu já sei, habilidade mínima de aprender. Porque se ele está sentado, agora ele vai conseguir se concentrar mais. Exatamente. Ele já fica nessa São as pequenas alegrias, né, que nós temos quando eles demonstram isso, pra gente um sucesso. É porque só nessa hora que a gente vê, né? Como que é a parceria do neuropsicopedagogo com a escola? Por exemplo, um paciente tem trocas de relatórios? Muito. Primeiro, eu vou falar assim da minha equipe, da forma que eu trabalho, que é a forma organizacional que nós temos lá. Nós mandamos para a escola um pedido de relatório, mas geralmente os profissionais pedem assim, solicitam um relatório da escola, a escola elabora. Nós não. A gente manda um pedido estruturado. A gente já manda com as perguntas que nós queremos saber. Porque muitas vezes manda um relatório bom, bacana, mas não responde aquilo que a gente precisa. Então a gente já manda um relatório com as perguntas pontuais. Quando vem, a gente vê quais são os problemas que acontecem lá na escola, na aprendizagem desse aluno, e a gente começa a trabalhar naquilo ali. Então, a partir daquilo ali, nós fazemos algumas sessões para intervir naquele ponto negativo que está acontecendo, que nós precisamos melhorar, que aquela criança precisa alcançar, e a partir disso nós escrevemos para a escola um retorno de orientações, o que a escola pode fazer. E quando isso não conseguiu ainda atingir o objetivo que nós queríamos, ou parte da equipe vai à escola, ou parte da escola vai à clínica. Uma coisa que nós fazemos na Itamed se o mediador quiser, a escola tiver interesse, ele pode acompanhar as terapias por um período, para ele entender como é esse manejo, como que nós fazemos lá na terapia, para ele aplicar um pouquinho disso na escola, até porque o famoso mediador escolar, que agora, com o decreto de outubro de 2025, ele vem com um nome muito específico, profissional de apoio escolar, para ele aprender esse manejo, que ele não é um profissional. Ele não é um profissional. Então a gente fala, olha, se o profissional de saúde ficou 4 anos na faculdade, fez pós, se especializa todos os dias e ele encontra desafios, imagina um profissional que vai para a escola, um ambiente completamente diferente, coletivo, para atuar, ele precisa de suporte. Aí entra a nossa ação. Porque hoje não necessariamente precisa ser professor. Não, é com ensino médio.
Se isso é positivo ou negativo, é uma discussão generalizada. Não, eu acredito, isso é minha percepção, que deve haver, sim, uma qualificação para todo o pessoal de apoio. Merendeira, faxineira, porteiro, para saber lidar. Eu acredito. Agora, quando se fala em mediação, eu acho que tinha que ser só o professor. O ideal seria esse. Por quê? O professor já tem um manejo com o aluno, então nós temos um ponto. Às vezes a pessoa no ensino médio, já para lidar com esse desenvolvimento humano, já vai ter uma dificuldade. Mas aí a gente também tem que trabalhar com a realidade. Sim. A realidade da lei nos pede ensino médio e 180 horas de formação mínima. Né? Que assim, muito pouco. E então nós temos que estar abertos a ensinar e eles abertos a aprender. É que na verdade essa lei ela vem para dar um cala-boca da necessidade que a gente precisa. Então nós vamos criar uma lei rápida, porque ele vai gerar uma mão de obra rápida. Isso. Para poder calar a boca de falar, olha, tá bom, já tem, você já tem mediador. É um pontapé. Esse decreto é um pontapé. Ele nos traz algumas organizações. Se for mesmo pegar o qualificado, o realmente profissional adequado, ele vai demorar pelo menos uns 4 anos de formação. Fato. Então ele não tem condição de esperar 4 anos. Mas Gisele, se o profissional já tiver um mínimo de afeto por aquela criança que ele vai atender, é fundamental. Isso já ultrapassa situações, porque às vezes a gente tem relatos que não são bacanas. Não, com certeza. E também precisamos falar de uma realidade. Muitas crianças trazem consigo perfis complexos de serem trabalhados. E esse profissional vai ter que cada vez mais se imbuir de conhecimento, de manejo de comportamento, questões emocionais, regulação para ele atender. Então, assim, não vai ser de uma hora para outra, né? Isso vai demorar, vai ter tempo. É aquela situação. Se ficar sem fazer nada, não dá. A gente tem que lidar com o que temos. Sim, né? É isso aí. Porque não tem outro jeito mesmo para poder estar fazendo. Na sua experiência, assim, o que mais transforma a vida de um autista? Que pergunta complexa, mas eu diria uniu a família, uniu a clínica, uniu o médico, porque isso é importante, não dá para ele trabalhar sozinho, uniu a escola. Todos entenderam que um e o outro está buscando e o que nós queremos de objetivo para a potência dessa pessoa. Eu acho que aí é a chave do sucesso todo para nós sairmos dessa bolha, estourarmos e termos uma pessoa funcional para a vida, porque esse é o desejo número 1. Porque o pai e a mãe não vai estar para a vida toda. Exato. O período escolar ele vai passar. O período clínico ele vai passar. O médico que atendeu na infância não é o mesmo que vai atender na vida adulta. Exatamente. Então, quando todos entenderem que nós temos um objetivo único e todos caminharem para esse objetivo, ali nós vamos transformar essas vidas. Porque quando a gente fala em transformar, é nós mostrarmos e fazer com que essa potência seja vista. Com certeza. Nossa, Vitor, a nossa conversa foi tão boa, mas infelizmente a gente já está se aproximando. Porque senão a gente fica a noite toda, né? Não, o tema é maravilhoso, a conversa é maravilhosa, porque aqui é sempre garantia de bom papo, né? Então, assim, infelizmente a gente está chegando no final. Queria que você deixasse uma mensagem para as mães, para as famílias que nos assistem. Deixasse uma mensagem, o microfone é seu. Bom, para as famílias eu diria, sigam sempre as orientações médicas, orientações clínicas, dos terapeutas. Nunca façam aquilo sozinho que vocês querem. Se estão vendo que o medicamento não está fazendo efeito, espera um momento, vá ao médico novamente. A gente sabe que isso é uma luta, mas isso é primordial. Passe isso para todos os terapeutas, sejam insistentes o tempo todo, mas nunca ajam sozinhos. Nós precisamos sempre agir em conjunto. E aí eu vou deixar um recadinho também para terapeutas. Vamos trabalhar com mais amorosidade, não no sentido de lentidão, mas de amor mesmo. E para os médicos, a gente precisa de vocês mais junto assim, da família, mais junto dos terapeutas, que isso é fundamental. E para a escola, a gente está entendendo a situação, a realidade, professor. Mas vocês têm a nós como parceiros de vocês. Então, eu acho que eu deixo aí esse recado para todo mundo. Nossa, eu adorei o recado. E eu tenho certeza que tocou em muita gente, vai surtir efeitos.
Vitor, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo muito bom, esclareceu bastante, atingiu o nosso objetivo, que é levar conhecimento, que é levar informação. E eu só tenho a agradecer a você, a Itamed, como sempre, né, trazendo bons profissionais para poder vir aqui ajudar a gente nessa nossa missão. Para vocês, meus queridos, né, agradeço a audiência, peço que siga nossas redes sociais, no Instagram, Outcast Podcast, no YouTube, Outcast Podcast, e também no nosso portal, onde temos informações, artigos científicos semanalmente, que é o www.outcast.com.br, e até a próxima! Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica em Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade.